a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos, novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Queridos irmãos e irmãs, esta palavra de Cristo, que diz: bem-aventurado aqueles que creram sem terem visto. Cristo pensava em nós nesta época tão atual, porque nós não tivemos a graça, como viveram os apóstolos, com Cristo, viram Ele ressuscitado. Aqui 8 dias depois da ressurreição, Cristo aparece aos 11, e aparece de modo especial a Tomé, que no primeiro momento não estava com eles, e agora se encontra em casa, imagino que rezando ou celebrando a Eucaristia,
E Jesus entra, sauda-os, a paz esteja convosco. Tomé, admirado com aquela cena, porque não acreditou quando disseram para ele que Cristo havia ressuscitado dos mortos. Não era uma falta de fé, não acreditou porque queria ver. Tudo era muito recente, a boa notícia da ressurreição. E ele disse: eu quero tocá-lo, quero tocar nas chagas, colocar o dedo aí do lado de Cristo. E Cristo deu esta graça a Tomé. Sou eu, toca, coloca a tua mão, Tomé. E qual foi a cena mais linda? A palavra de Tomé, um ato de fé, que a igreja nesses 2000 anos de história, em cada Santa Missa, diante do Cristo Eucarístico, tu aí no coração, olhando para Cristo, pode dizer como Tomé: meu Senhor e meu Deus. E completa, quantos de nós, com jaculatórias profundas no coração, dizemos isso, ao comungar, ou adorar a Cristo: meu Senhor e meu Deus. Eu creio, mas aumenta a minha fé. Não é assim? Quantos de nós rezamos assim, repetindo esse ato de fé, que Tomé, ao ver o Cristo ressuscitado, meu Senhor e meu Deus. E Cristo vai dizer: bem-aventurados aqueles que creram sem terem visto. Somos nós, queridos irmãos. Nós temos essa graça de sermos bem-aventurados, porque na igreja de Cristo, esta igreja católica, fundada por Jesus, Ele quis permanecer conosco até o fim dos tempos. Foi Jesus que disse: eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. E como Cristo está conosco? Não é que Ele ressuscitou, ascendeu aos céus, e está indiferente, não, está presente conosco. Por isso somos bem-aventurados. Pelo olhar da fé, podemos ver Cristo ressuscitado. Podemos escutar a Cristo na palavra viva proclamada na igreja. É Cristo que nos fala. No Santíssimo Sacramento da Eucaristia, é Cristo presente, o mesmo Cristo que ressuscitou e apareceu aos apóstolos, é Cristo que se faz presente na Eucaristia. É o próprio Cristo que em cada Santa Missa diz a cada um de nós, diz a você, diz a mim: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Que desejo de Cristo, meus irmãos, que tu e eu possamos comer do seu corpo, beber do seu sangue, ou seja, comungá-lo. É a presença real de Cristo. Toda a divindade, a alma e a divindade de Cristo na Sagrada Comunhão, Ele permanece presente. As aparências de pão, do vinho, mas a fé, o olhar da fé, nos dá essa certeza do alimento espiritual, do pão da vida eterna. Ele mesmo disse: quem comer deste pão jamais terá fome, quem comer deste pão viverá eternamente. Por quê? Muitos ainda têm dúvida neste mundo, não creem. Outros são bem-aventurados, porque creram sem ter visto a Cristo. Não podemos tocar a Cristo na sua humanidade. Faz 2000 anos atrás, que Ele ressuscitou, venceu a morte já não tem poder, o túmulo está vazio, mas está presente, ressuscitado na nossa igreja, na nossa vida. Esta é uma graça. Por isso, meus irmãos, neste domingo, também conhecido como Domingo da Misericórdia, todos nós somos chamados, como cantamos nos Salmos, a dar graças ao Senhor, porque eterna é a sua misericórdia. Dar graças. Qual é a misericórdia? O amor de Deus, que temos que dar graça. Que Deus, por amor, enviou o seu Filho, que morreu na cruz por amor a nós, a mim e a você. Cristo morreu por ti, ressuscitou vitorioso por cada um de nós, pobres pecadores que somos. Isso é motivo de graça. Isso é amor e misericórdia de Deus,
que quis nos salvar, enviando o seu Filho a morrer por nós. Por isso, meus irmãos, o que Cristo sofreu na cruz, toda a humilhação, todas as dores de Cristo, para que tu e eu não percamos a esperança, porque Cristo não está indiferente ao teu sofrimento. Talvez a experiência de morte que você pode estar passando agora, não só porque perdeu alguém da família, como aqui estão os familiares de Ivone, que hoje celebra o 7º dia, tantos irmãos colocaram nessa missa também intenção por um falecido. Jesus não está indiferente ao teu sofrimento, da morte de alguém que você ama. Mais ainda, Jesus não está indiferente a teus sofrimentos pessoais, seja na carne, pela doença, as dores do corpo, mas também as dores da alma, sofrimentos terríveis, consequências até mesmo do pecado. Jesus não está indiferente. Sabe do que tu sofres, sabe do nosso sofrimento, de tantas vezes que nós experimentamos a morte espiritual, que essa é a pior morte, meus irmãos. Cristo venceu a morte física, nos prometeu que ressuscitaremos com Ele. Essa é a nossa fé que vamos professar no credo daqui a pouco. Mas há uma morte, a morte espiritual, essa que nos faz o pecado, que nos mata, e que muitos podem estar aqui na Santa Missa, e está tendo essa experiência de morte, morto pelo pecado, vazio, sem sentido na vida. Mas Deus vos trouxe aqui hoje, nesse segundo domingo da Páscoa, no domingo da misericórdia, porque Jesus também hoje aparece para você, nesta palavra, por meio desse sacerdote que hoje vos fala, por meio da Eucaristia, hoje consagrada, que é Cristo que diz: toma, come. Talvez hoje você morto no pecado, talvez hoje não vai poder comungar, mas hoje vai brotar no teu coração um desejo, a mesma experiência dos apóstolos, de verem Cristo ressuscitado, e de fato ressuscitou, meus irmãos, e essa é a nossa experiência de fé. Eu posso dizer, você aqui hoje pode dar testemunho, também de Cristo que está ressuscitado, na tua vida, na tua família, no teu matrimônio, talvez fracassado humanamente, numa família cheia de problemas, crises de fé que talvez alguém passa, uma crise existencial, a experiência da morte do ser, que é você, que sou eu. Pois Jesus quer que você e eu tenhamos essa experiência também da ressurreição. O que posso eu fazer, Padre? Alguém se pergunta. Se deixa contagiar pelo amor de Cristo, se deixe contagiar pela misericórdia de Cristo, que é imensa, que é grande. E aí sim, você e eu podemos sair, talvez, dessa experiência de morte, e ter a experiência do ressuscitado na nossa vida, na família, no matrimônio, na vida de jovem, na vida de idoso, não importa quem é você, como você está hoje. A experiência da ressurreição, meus irmãos, é para todos. Jesus não quer ninguém morto. Um dia ressuscitaremos sim com Ele, mas Jesus quer você hoje ressuscitado. Se alguém aqui hoje está morto pelo pecado, desanimado, já perdeu a esperança, pois eu vos convido, queridos irmãos, coragem, tenha fé. Cristo quer te ressuscitar hoje, com esta palavra, pelo perdão dos pecados. É Ele que veio para ti, de modo especial, te convidando a deixar a tua morte, seja qual for. Poderia dar 1000 exemplos aqui do que é a morte espiritual. Bom, já vos falo, é o pecado mortal. Você sabe qual é o pecado que te mata, que te faz a estar num sepulcro fechado, sem força para romper a pedra, como fez Jesus Cristo. Mas Ele pode. Jesus tem poder, meus irmãos, de romper a pedra do sepulcro, para que tu, como Lázaro, que escutou a voz de Cristo, vem para fora, sai desse sepulcro, pois assim é a vida de quem escuta a voz de Cristo. O Senhor hoje te convida a sair das tuas mortes,
a ressuscitar com Ele, todos os dias da tua vida, meus irmãos. Que maravilha! Nós, de modo especial nesta paróquia, que maravilha! Nosso padroeiro, o próprio nome da paróquia, Paróquia da Ressurreição, pois eu vos falo como testemunha viva desta paróquia, que aqui fui batizado no dia 3 de julho de 1988, com 13 anos de idade, para receber a primeira Eucaristia. Posso dizer a vocês, posso dizer que sou testemunha da ressurreição de Cristo. E nesta paróquia da ressurreição, quantos irmãos que aqui estão, uma das primeiras paróquias da Ceilândia, imagina, como a igreja mãe dessa Ceilândia Norte, quantos irmãos ressuscitados, verdadeiramente, matrimônios que talvez já fracassaram, irmãos que se libertaram das drogas, vocações que daqui saiu, como eu que sou padre, e tantos outros, porque um dia talvez estavam mortos também pelo pecado, e pelo poder da ressurreição de Cristo, pelo poder da igreja, que tem essa missão de nos tirar da morte, ressuscita. Olha, são muitos. Poderia aqui, se um dia Padre Angeloto, ou Padre Pablo, sair aqui pedindo um testemunho, quantos de vocês vão dizer como os apóstolos disseram quando viram Cristo ressuscitado? Como eu posso dizer hoje a você, vi o Senhor, Ele está ressuscitado, porque me tirou das minhas mortes, do pecado, de uma sexualidade destruída, de uma família destruída pela droga, do ódio a meu pai que eu não conhecia, da minha mãe que eu não entendia, que era mãe solteira e eu julgava tanto, meus familiares que pela droga, pelo assassinato, pelo roubo, eu achava que era melhor do que eles, mas eu também experimentei a morte, talvez não com esses mesmos pecados, mas com pecados graves, e foi nessa igreja, da ressurreição, exatamente há 20 anos atrás, no ano de 2006, participava das missas, um coração vazio, um homem de 26 anos, que tinha realizado tudo na minha vida, aparentemente estava feliz, humanamente, havia conquistado tudo o que eu queria, mulheres, dinheiro, resolvido o problema da minha família, de pobreza e tantas coisas, mas estava morto, vazio, minha vida estava sem sentido, e foi aqui um dia numa missa, que me anunciaram esse amor, esse poder da ressurreição, que Cristo me amava, me ama como eu sou, e o único que pode dar sentido na vida, meus irmãos, é Cristo, e Cristo ressuscitado, pois eu acreditei nesse anúncio, e na minha vida vazia, sem sentido, queria até mesmo desistir da vida, porque não queria viver, não fiz nada contra a minha vida, graças a Deus, não perdi a esperança, mas foi através da igreja, que por esse anúncio da ressurreição, eu vi que eu estava morto, e só Jesus, que pode me dar a graça da ressurreição, e comecei a minha vida, num caminho de fé, sair das minhas mortes, e ter a experiência de Cristo, por isso eu posso dizer como os apóstolos, eu vi o Senhor, Ele está ressuscitado, e você e eu temos essa mesma graça, de poder dizer isto, a tua família que já não vem à igreja, o marido talvez, ou a esposa, os filhos, talvez você ache que está tudo perdido, eles precisam também ver Cristo ressuscitado, mas não vem à igreja, e quem pode dizer para eles que Jesus está ressuscitado? Você com o seu testemunho, por meio desse encontro com Cristo, podemos dizer, correr por aí amanhã no trabalho, na escola, na faculdade, onde quer que você esteja, na família, eu vi o Senhor, Ele vive, Ele está ressuscitado, sim, isso vai contagiar a pessoa, e alguém pode te perguntar, como? Padre Veranildo, cadê Cristo ressuscitado? Está ressuscitado, porque eu estive morto, e agora estou vivo, pela graça de Deus, que a sua misericórdia, seu amor é abundante, por isso meus irmãos, eu não sei como vocês se encontram hoje aqui, 9 dias de novena, 9 dias pedindo a graça ao Senhor, não tenha medo, se talvez não recebe a graça,
Mas a graça maior não é o que você está pedindo nessa novena. A graça maior chega através da ressurreição de Cristo, que toca a tua vida hoje, que te chama a poder entrar nesse amor na dimensão da cruz, que é possível. Eu sou testemunha disso. Posso dizer, estive morto, agora volto a viver. A ressurreição de Cristo venceu a minha pobreza espiritual, as mortes que eu vivi nesta Ceilândia, em tantos anos da minha vida, porque eu busquei vida onde não tinha vida. Eu busquei a vida no mundo, encontrei a morte, e agora posso dizer, Cristo está ressuscitado. Coragem, outro amor, prova de amor e da misericórdia abundante de Cristo. Escutem no início do Evangelho, Jesus, quando apareceu aos discípulos, disse: como o Pai me enviou, também eu vos envio. Soprou sobre eles o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. A quem não perdoardes os pecados, eles lhes serão retidos. Que maravilha, meus irmãos. Aqui já aparece o sacramento da confissão, da penitência, uma graça de Deus. É Jesus que deu aos apóstolos essa graça de perdoar os pecados. E muitos de nós desprezamos essa presença de Deus no sacramento da confissão. Ou a fazemos de maneira mal, confessamos mal, parece que as graças do perdão não chegam na nossa vida, ainda que a gente confessa. Paremos de julgar, meus irmãos, porque na raiz de todo julgamento é que tu julgas a Cristo. Ele te ama, te perdoa quantas vezes for necessário. Está aqui, é Cristo que diz: o pecado de quem perdoardes serão perdoados. Arrependei-vos, volta ao Senhor, não tenha medo, não perca a esperança da ressurreição. Jesus te ama, e não há pecado neste mundo que Ele não possa perdoar, se tu estás arrependido. Ele te perdoa. Então seja humilde, volta ao Senhor. Que maravilha. E aqui eu toco mais um ponto da minha vida. Foi uma confissão bem feita. Nesta época, 20 anos atrás, com um padre desta paróquia, cheguei destruído, morto literalmente, e aquele padre me amou, me dizendo a verdade. Não passou a mão na minha cabeça não, estava cego, morto, e numa confissão como esses padres que hoje vocês têm, Padre Angeloto, Padre Pablo e todos que passaram por aqui, nos últimos 20 anos que eu conheci, posso dizer, são esses discípulos, apóstolos de Cristo, que com amor e misericórdia me apresentaram, por meio de Cristo e do seu sacerdócio, o perdão dos meus pecados. Pois aquela confissão mudou a minha vida. Mudou a minha vida. Olha que eu era uma pessoa que confessava sempre. Ainda hoje, confesso quando necessário. E é importante confessar os pecados. Mas foi a confissão. Porque muitas vezes eu desprezava, não obedecia, não escutava a voz de Deus que me dizia: sai das trevas, larga essa amizade errada, larga esse pecado, coragem. Porque no fundo eu queria fazer a minha vontade, irmãos. E no dia que eu escutei a verdade, porque a verdade te fala quem te ama, e um sacerdote que te coloca na verdade te ama, em nome de Jesus Cristo, porque a verdade liberta. Conhecereis a verdade vos libertará, pois a verdade é Cristo. Por isso eu vos convido hoje a terem fé, a pedir a Deus esse dom da fé, mais do que Tomé, queridos irmãos. Hoje nós teremos essa graça. Tomé tocou as chagas de Cristo. Nós hoje, com todo amor e carinho eu vos falo, com essas mãos, que tantas vezes pecamos, tantas vezes impuras, com esta boca, que usamos tantas vezes para o mal, hoje podemos louvar a Deus, fazer delas instrumentos para chegar até Cristo, os pés que levam você a caminhar,
que hoje te leva até Cristo, na fila da comunhão, não para o lugar das trevas, para outro caminho que te mata. Hoje, é Cristo que diz: toma, come, este é meu corpo. E aquilo que parece impuro, se você está hoje na graça de Deus, você vai fazer essa experiência, muito mais feliz do que a de Tomé. Não só tocar a Cristo, o seu corpo e o seu sangue, nós vamos poder fazer algo muito melhor, comungar a Cristo, receber de Cristo o seu corpo e o seu sangue, na hóstia consagrada. Por isso, meus irmãos, esta graça ninguém pode tirar de você, jamais. Quem pode te tirar essa graça da comunhão? O pecado mortal. E é você, na sua liberdade, escolhe se afastar de Cristo. Não faça isso. Volta ao Senhor. Vocês sabem qual é o grande pecado? Um pecado grave, que é o pecado de Judas. Judas perdeu a esperança. Ele não acreditou no amor misericordioso de Deus, na sua infinita misericórdia. Judas não acreditou. Fez justiça com as próprias mãos, escandalizado do seu pecado. Estava escandalizado do que ele fez. E olha que ele se arrependeu. Nos mostra a Escritura, na sexta-feira santa. Ele se arrependeu, mas não acreditou que Jesus o continuaria o amando, com tanto amor e misericórdia, o perdoaria. Mas ele não creu. Foi embora escandalizado pelo orgulho e pela falta da esperança. Você e eu temos que aprender, meus irmãos. Não perca a esperança. Jesus é Deus e o Deus do impossível. Não há pecado que Ele não possa te perdoar. Se tu queres, é possível. Volta ao Senhor. E o que vai escutar? A verdade que liberta. E no final, teus pecados estão perdoados. Vai em paz. Que maravilha. Que maravilha é o perdão dos pecados. Mas muito mais maravilhoso é não pecar, é estar na graça, é poder comungar a Cristo. Isso depende de você. Hoje, o grande milagre da novena da ressurreição é que você hoje, tocado pela palavra, por todos esses padres que por aqui passaram nesses 9 dias, ontem o padre Angelotto, até o cardeal veio aqui, o grande milagre, falo por mim, é que estejamos na graça, estejamos ressuscitados. E tendo a experiência da ressurreição, a tua vida vai falar de Cristo. Um matrimônio que se ama, que se perdoa. Um jovem que vive a castidade. Um trabalhador que é honesto no trabalho, não rouba, quando todos são corruptos, você não. Isso é dizer que Cristo está ressuscitado na sua vida. Isto é ressurreição, meus irmãos. Por isso, coragem. O grande milagre hoje é que tu e eu saiamos do pecado e estejamos com Cristo. E acabo citando essa palavra de São Pedro, nosso primeiro Papa. Olha o que diz Pedro: em sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, Ele nos fez nascer de novo para uma esperança viva. Olha o poder da ressurreição, para uma herança incorruptível, graças à fé, pelo poder de Deus, fostes guardados para a salvação, graças à fé. E o que é a verdadeira fé? O encontro pessoal com Jesus Cristo, vivo, ressuscitado para sempre na minha vida e na tua vida. Isso é a fé, meus irmãos. Esta é a verdadeira fé. E diz ainda Pedro, que essa fé provada é mais preciosa que o ouro perecível, do que o ouro provado no fogo. Um tesouro precioso. Isto é a fé, e que você e eu temos dentro pelo batismo. Então, meus irmãos, não deixa que roube esse tesouro da sua vida, esse dom da fé, que nos faz ver hoje Cristo ressuscitado, na minha vida, na tua vida concreta, nesta Eucaristia. Amém?
Vocês creem nisto? Sim ou não? Pois vocês e eu, hoje podemos dizer, vimos o Senhor. Vamos dizer bem bonito, uma só voz, no plural, como disse os apóstolos. Até um imperativo, muito bonito. Vimos o Senhor. Que bonito. Vamos dizer em uma só voz, junto comigo, sim ou não? Então vamos dizer, vimos o Senhor. É verdade ou não? É verdade na tua vida que viu o Cristo? Sim ou não? Pois eu creio, meus irmãos, e o mundo nos espera também dizer isto. Lá na tua casa hoje, alguém morto, é preciso escutar de ti. Eu vi o Senhor, Ele está ressuscitado, neste domingo da misericórdia. Amém? Vamos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, E em